Então, agora está gravando, suponho. Sim, está vermelhinho. Perfeito. Perfeito. A gravação foi iniciada, está dizendo aqui para gente. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Estão vendo a apresentação, né? Sim. Então, gente, beleza. Vamos falar muito rapidamente o que vamos fazer, né? Quando, como, porquê, etc, etc. Tá? Essa aqui chama de unidade 0, porque nem é uma aula, na verdade, é meio que uma reapresentação do curso, tá? Nesse novo formato ERE aí, Ensino Remoto Emergencial, tá? E eu já tinha me apresentado, então não vou fazer de novo, né? Mas você sabe que eu sou sociólogo e que trabalho principalmente os temas de ciência, tecnologia e sociedade. Pesquisa sobre ciência, tecnologia e sociedade. E também eu trabalho muito os temas de divulgação científica, comunicação pública da ciência. Então, no semestre que vocês não veem disciplinas ministradas por mim no sistema, porque eu ministro a maioria das minhas disciplinas, não só para sociais, mas para a UFMG inteira, nas formações transversais, que são aquela formação complementar que você sai da UFMG com, digamos, 2 diplomas, entre aspas, né? Um diploma de graduação, né, bacharel, licenciatura, e um certificado de formação transversal. Aí essas disciplinas que eu dou, que são todas de divulgação científica, ciência, tecnologia, política e sociedade, aparecem no sistema na terceira chamada, né? Então, quase sempre meus alunos acham que eu não estou dando disciplina nenhuma, mas eu estou dando quase sempre nesse formato aí, que aparece depois. Enfim, então a minha praia é mais a contemporaneidade, não tanto os clássicos, não sou um especialista em Marx ou em Weber, né? E mais os temas que têm a ver da relação entre tecnologia, política, mercado e democracia, né? Essas coisas da ciência contemporânea, tecnociência contemporânea. Então, isso aqui vocês vão ver também um pouquinho no curso, porque a gente vai fazer muitos exemplos da contemporaneidade, né? A gente vai tentar forçar a barra dos clássicos para ver o que eles ainda podem dizer para a gente sobre o mundo contemporâneo, tá? Aí eu pensei o seguinte, essa aqui vai ser a minha primeira proposta para vocês. Eu pensei que uma boa sacada pode ser, inclusive seguindo as diretrizes da UFMG, teve uma discussão enorme, né, nos colegiados, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na Prograde. Não foi fácil não voltar essas aulas, né? E aí a UFMG basicamente sugeriu fazer aulas curtas, tá? Eu concordo, em geral, mas, como eu falei para vocês, vários alunos falaram para não exagerar com esse papo de aula curta, porque senão acaba que de 60 horas do curso, o professor aparece em 3, né, 4, e eles sozinhos têm que dar conta de, sei lá, 500 páginas de texto incompreensíveis ou coisas dessas. Então, o que eu proponho é fazer o seguinte, de eu gravar assíncronas, né, dividir cada módulo em mini unidades, mais ou menos autônomas entre elas, né, mais de 15, 20 minutos. Inclusive, eu tinha que gravar 15 minutos exatos, né? E aí, essas unidades são mais ou menos autônomas, mas conectadas. Então, as pessoas que têm à disposição, de fato, as 2 horas que eles tinham reservado no começo do ano, né, de aula, podem assistir de uma vez, né, 4, 5 unidades até completar a aula, tá? E depois estudam os testes e tal. E as pessoas que têm, em vez, um cotidiano mais complicado, né? Porque cada um de nós, né? Uns trabalham, os outros têm filhos, enfim. Nem sempre se conseguimos, na quarentena, ficar 2 horas, 3 horas seguidas assistindo no computador, né? Então, pode assistir os bloquinhos de maneira mais diluída, né? Ao longo do dia ou da semana, quando tiver tempo. Então, por isso eu estou propondo fazer essas mini unidades que eu vou postar no Teams. Se a gente decidir que o Teams está funcionando para a gente, senão a gente volta no plano Moodle, tá? Mas manter essa aula de terça-feira ao vivo, né, síncrona, como se diz, só que mais longa. Em vez que 20 minutos, fazer uma aula que agora vou ouvir vocês, né? Mas meu chute é que poderia ser basicamente a nossa aula original, de 2 horas, tá? Com a pausa no meio, que de fato é cansativo ficar 2 horas assistindo assim, tá? Então, seria isso, né? Cada módulo é dividido em mini unidades, com estímulo, né? Sei lá, uma unidade sobre gênero, outra sobre ideologias e tal. Aí você vai montando até formar uma aula maior, e uma vez por semana a gente se vê por 2 horas mesmo, ao vivo, porque é a maneira de, além de fazer uma parte de aula mesmo, né? Uns 40 minutos assim, de aula, de falar mesmo eu, né? A gente tem um momento de discutir juntos, de estar juntos.
E a gente, eventualmente, pode fazer com que aquele que seria nosso encontro da quinta-feira, em vez seja um momento em que vocês tentam reservar o tempo para estudar e pensar, e nós estamos disponíveis online, ou seja, a gente pode montar um painel, um fórum de discussão, né, online, ao vivo, e quinta-feira, ou eu, ou a Vanessa, ou a Sofia, às vezes mais de um de nós, estamos lá para bater papo mesmo, trocar ideias sobre dúvidas e tal, não é uma aula, é um momento de estar junto, porque, né, encontra dúvida no texto, etc, etc. Cada módulo, né, dentro dessas unidades, vai ter 4 tipos de atividades que eu vou sugerir. Não vai ser cada mini unidade de 15 minutos, 4 coisas para fazer, mas mais ou menos esses 4 tipos de coisas vão estar espalhados em cada módulo, né? Às vezes uma unidade vai ter uma, outra unidade vai ter outros 2 e tal. E quais são essas 4 coisas? Vai ter até os iconezinhos aí na aula para vocês reconhecer. Todo módulo, obviamente, vai ter algo para estudar. Então, tipicamente um texto de estudo, né, um material teórico, mas pode, às vezes, não ser um texto, pode ser um documentário, um filme, um vídeo, mas, enfim, algo que é previsto que você estude mesmo. Todo módulo eu vou chutar umas coisas que é só para curtir mesmo, ou seja, para vocês explorarem, imaginar, e aí não é tarefa nenhuma. Cada um, se quiser faz, se não quiser não faz, mas são coisas para curtir os temas que a gente vai discutir que podem ajudar vocês com estímulos para o trabalho final, para, sei lá, ter ideias para um TCC, alguma coisa assim. Então, vai ser legal ter essas, tipo, rodapés, né? E todo módulo, obviamente, vai ter algo para fazer. Então, um pequeno produto, uma pequena tarefa de casa e tal, que vocês vão ter. E todo módulo, então, alguma das unidades vai ter algo para buscar, ou para inventar, ou seja, algo que vocês trazem para mim. Tá? O ponto 1, coisas para estudar, são coisas que eu já estudei e peço para vocês estudarem também, mas o ponto 4 é o contrário, são coisas que eu imagino que vocês tragam que eu não conheço, tá? Então, me surpreendam, assim, tipo, tá? Aí, como que a gente organiza isso? Então, a minha ideia é essa divisão em pequenas unidades, porque assim, cada um de vocês tem um pouquinho mais de flexibilidade de dia de horário para assistir essas mini-aulas, para dividir seu tempo de estudo, etc. Tá? Então, essas pequenas unidades assíncronas ajudam, porque está tudo online, o material, e vocês vão fixando as ideias até a gente chegar na aula ao vivo da terça-feira. Tá? Essa ao vivo, né? Agora quero já ouvir vocês, né? Não é obrigatório estar nela, porque eu sei que para alguns pode não ser viável, né? Todo mundo teve que mudar né, de cotidiano, de horários disponíveis e tal, mas é lógico que quanto mais vocês puderem frequentar a sala, é bem melhor, porque é o único momento em que eu posso estar com vocês, eu vi, né? E discutir junto, né? Ver quais frases não deu para entender, que conceito a gente tem que aprofundar. Mas nesse chat ao vivo, comigo, Vanessa, Sofia, também vai ser um bom lugar para recolher as dúvidas de vocês que eu trato na aula ao vivo, tá? Então, seria importante estar lá. E aí que vai, então, a pergunta. Já vou fazer uma pausazinha aqui para poder voltar você a ver a tela. Eu queria ouvir vocês sobre essa estrutura e sobre o que vocês acham adequado de tempo de aula, tá? Porque, como eu falei, algumas turmas com que eu conversei falaram que não tem como prestar atenção para alguma coisa. Deixa eu tirar compartilhamento. Beleza? Não tem como prestar atenção para mais de 40 minutos, 50 no máximo, de vídeo, porque todo mundo não aguenta mais uma, não aguenta mais live, etc. Os textos de pesquisa dizem que vocês, millennials e post-millennials, têm um tempo de atenção médio menor que um peixe, né? 7 minutos, 8 minutos no máximo online. Então, mas outras turmas falaram, não, professor, a gente quer fazer no mínimo 2 horas de aula, porque senão não adianta a gente estar num curso sem a docência. Então, eu queria ouvir de vocês, porque cada turma foi diferente nisso, porque cada turma, os problemas são diferentes, né? Então, eu queria ouvir, ou quem quiser pegar a palavra pode, quem preferir ser sintético e quer postar em chat também pode, que estou vendo, né? Tá, o Juan perguntou se teremos uma revisão. Sim, na verdade, vamos reler os textos que a gente tinha começado a ler. Daqui a pouco eu vou chegar nisso aqui do programa.
Mas primeiro eu queria ouvir isso de vocês. Se vocês acham bom esse esquema de unidades mais aulas, se está bom essa ideia de fazer terça-feira aula e quinta-feira ao longo da semana, isso também vocês podem escolher. Pode falar que tem um lugar para postar perguntas e de vez em quando eu junto e respondo, por exemplo. E, sobretudo, o que vocês acham de duração de aula? Eu vi que alguém levantou a mão, deixa eu ver. Aulas curtas, pelo amor de Deus, então, mas quantos curtas? Falem aí para mim. Por exemplo, uma aula só por semana dessas aqui ao vivo, de quanto tempo? Ou, por exemplo, ontem, numa outra turma que eu dou aula, eu tinha falado uma aula de 1h30 no máximo, mas a deles era de 4, né? Eles pediram para fazer 50 minutos, mas 50 minutos com uma pausa no meio. Tá? Eu estou aberto a todas as propostas de vocês. Tá? Então, estou ouvindo. Fernanda fala que prefere mais longa, sim. Renata levantou a mão. Pode falar, Renata, se quiser em voz, senão em chat. Oi, bom dia. Eu não vou aparecer, não, porque eu tô, né, de pijama ainda e tal, mas eu tenho filho, para mim fica um pouco conturbado acompanhar as aulas, mas mesmo assim eu acho que eu prefiro esse sistema que você ofertou de aulas síncronas na segunda-feira, para poder abarcar o conteúdo de uma maneira melhor. Eu não sei se eu vou conseguir comparecer em todas as aulas, mas eu acho que seria legal, e esses 50 minutos, intervalo 50 minutos, eu acho que seria bacana, tem que ver o pessoal, né? Mais fácil de conseguir acompanhar, tá falando aí. O Tawan quer falar ao vivo? Quer comentar alguma coisa em áudio? Calma. Oi? Beleza. A maioria falou que prefere deixar longa, mas estamos na dúvida entre 1h, 1h30, 1h30, 2. E eu vi que o Juan falou um negócio, mas não é que entendi o que ele falou. Ele falou ao vivo. Como assim? As ao vivo tem que ser de 20 a 30 minutos, tá bom? Ou tá falando 20, 30 as gravadas e ao vivo mais? Tá, seu microfone tá desligado. Tem que ligar o microfone. E agora, tá me ouvindo? Tá um barulhão, mas dá para ouvir. Eu tava dizendo que eu gostei do que você colocou no seu slide, de as aulas expositivas de mais ou menos 20 a 40 minutos. E uma vez na semana, ou a cada 2 semanas, a gente tem um encontro de mais ou menos 1h, 1h30 para tirar as dúvidas e discussão. Então, as aulas gravadas são divididas em blocos curtos, né, de 20 minutos, e aí quem quiser assistir, quem não dá conta de assistir mais de uma seguida, consegue, né? E esse encontro na terça-feira ao vivo é um pouquinho mais longo, né, na faixa de 1h30, para a gente não só ter aula, mas, sobretudo, discutir junto, né? Seria isso, mais ou menos? E a live ser mais extensa, é isso. Exatamente. As aulas gravadas seriam na faixa de 20, e essas aulas nossas de terça-feira seria de 1h30, cerca, né? Cerca de 1h30, eventualmente com uma pausazinha no meio, né? Para ninguém ficar sentado parado na tela 2 horas. Renata levantou a mão. Pode falar, Renata. Ou era a mão de antes, não sei. Não, era a mão de antes que eu não tinha tirado, desculpa.
Aí a Maria Laura falou o conteúdo que é necessário para a matéria quando as aulas são muito curtas. Aí é o seguinte, cada módulo, eu vou compartilhar de novo a minha tela, tá, gente? Assim mostrou de novo, tá? Deixa eu ver se funciona. Aí, seria isso, tá? A ideia era essa. O módulo, né, que seria várias aulas, né, presenciais, né, um módulo, por exemplo, vou mostrar daqui a pouco os módulos, né, mas Marx e Engels é um módulo, né, Weber é outro módulo. Então, o módulo é grande, o módulo incluía 5, 6, 7 aulas cada módulo, tá? Das aulas da época, né, que a gente se via, né, 2 horas, 2 vezes por semana. Então, cada módulo vai ser dividido em unidades, que são essas de 20 minutos gravadas, tá? Então, todo módulo vai ter pelo menos, né, alguns textos para estudar, pelo menos algumas coisas para curtir, pelo menos algumas mini tarefas ou até uma prova, dependendo do módulo, para fazer, ou seja, um produto, uma avaliação, né, e algo para buscar. Então, dentro das unidades em que o módulo está, nem todas vai ter todas essas 4 coisas, entendeu? Dentro do módulo vai ter todas. Aí, a maioria das unidades vão ter um texto para estudar, tá? E vai ter algo para curtir, mas nem todas vai ter tarefa, por exemplo, tá? Nem toda vai ter coisa para buscar. Então, vou mostrar para vocês o exemplo disso, né? Nossa ementa ficou essa aqui, gente. Então, o curso aborda o estudo de alguns dos autores clássicos da sociologia, tendo como foco de aprofundamento o pensamento e as obras do Karl Marx, do Friedrich Engels e do Max Weber. Mas, né, eu acho que já a gente tinha comentado isso no começo do curso, né? Eu queria introduzir outros autores, em particular autoras mulheres, porque tem muito essa invisibilização, né, de intelectuais e cientistas mulheres, né? E normalmente a desculpa que muitos de nós professores homens damos é que na época elas não estavam nem permitidas de fazer universidade na maioria dos países do mundo. Então é por isso que não tem muitas autoras mulheres da época clássica. E, na verdade, é mentira, ou seja, é verdade que as mulheres eram impedidas de todas as possíveis formas de alcançar lugares de alta hierarquia, né? Mas elas, mesmo assim, conseguiram fazer isso a duras custas. Então, tem muita cientista importante em todas as áreas, né? Desde o século XVII, inclusive, né? Bem antes do XIX, e antes também, né? Na verdade, por exemplo, a medicina moderna foi fundada lá no ano 1100, 1200, né? Em plena Idade Média, por mulheres do sul da Itália, né? Que depois o nome delas foi deletado dos livros de medicina, né? Eram parteiras, curandeiras e tal, mas faziam experimentos e mostraram a efetividade de substâncias e plantas medicinais e tal, e fundaram a Escola Médica Salernitana, da cidade de Salerno, que foi uma retomada da medicina, digamos. Enfim, então as mulheres sempre foram presentes. Então a gente vai estudar algumas mulheres, né? Vou mostrar daqui a pouco, né? E também vamos estudar alguns autores contemporâneos, por exemplo, africanos ou da afrodiáspora, né? Também para mostrar que essa também é outra invisibilidade que a gente não pode mais tolerar. Então, o foco, né, sendo a Sociologia 2, obviamente, é nesses clássicos, né, mas a gente vai pensar o marxismo também a partir de autoras marxistas, vai pensar o liberalismo também a partir de autoras liberais, como a Marianne Weber, né, e vai pensar a contemporaneidade também a partir de autores não eurocentrados, tá? Então, é aí a segunda parte da mente. O estudo de autores do passado será pensado em seu significado na contemporaneidade. Conceitos, abordagem, metodologia desses clássicos serão vistos em suas limitações e suas potencialidades, aplicados a temas atuais. Tá? Então, o objetivo do curso é esse, né? Comparando o pensamento desses clássicos, né? Adquirir ferramentas metodológicas que sirvam para hoje, um olhar útil para hoje. Tá? E aí, né, muito aluno fica com essa, né? Para que a gente vai estudar toda gente morta, toda branca, toda europeia, em grande maioria eram machistas e racistas, para que serve isso para hoje, né? Para um cientista social de hoje? E serve sim, serve muito. Inclusive, ler os racistas e criticá-los serve também.
Então, essa também é uma proposta minha metodológica para vocês. Ou seja, por que é importante ler os clássicos hoje? Não somente pelo que eles disseram, não é o que eles disseram que é importante, tá? Não é a luta de classe que é tão importante entender do Marx, mas é como ele chega a essa perspectiva analítica, tá? Então, o que esses clássicos disseram é lógico, em grande medida, o mundo mudou, então hoje, em grande medida, se aplica só parcialmente, né? Em certa medida, está ultrapassado o pensamento dos clássicos. E eles tinham uma visão que era a visão, né, enraizada no lugar de fala deles, né? Grande maioria de homens brancos, europeus, com todos os preconceitos ligados a isso. Mas o que eles disseram pode estar errado, mas o como eles construíram a maneira de chegar àquelas conclusões pode ainda ser muito válido. O método, o processo, a construção de conceitos. Então, algumas conclusões que o Marx e o Engels extraem da ideia que a luta de classe é o motor da história podem eventualmente não estar funcionando hoje, mas o conceito de classe, por que eles montam esse conceito, é útil sim. Tá? Então, o como e o porquê esses caras falaram algo é mais importante do que o quê. E aí, essa é a primeira dica de estudo, acho que isso também já tinha falado nas primeiras 2 aulas, né? Eu quero que vocês desmontem os textos, não é só fichar, não é só ler para entender, resumir o que está dito, mas eu quero que vocês descubram como que os caras demonstram, como que eles argumentam, por que eles acham que está certo e por que querem demonstrar aquilo. Por que o Weber quer demonstrar que o progresso e a modernidade são a coisa mais inevitável e mais incrível que aconteceu no Ocidente se espalhou no mundo, mas também a mais trágica, perigosa? Por que o Marx diz que a burguesia é a classe mais revolucionária da história e, ao mesmo tempo, pretende que os trabalhadores se organizem para derrubá-la? E assim por diante. Tá? Então, é o porquê e o como que eu quero que vocês descubram nas entrelinhas, desmontando os textos que a gente lê. Aí sim que a gente vai descobrir a atualidade desses clássicos, tá? O César, né, apesar de que o Latour, que é um autor que eu ensino bastante, escreveu um livro muito famoso que chama Jamais Fomos Modernos, né? Na verdade, quando a gente lê os clássicos, a gente vê que somos ainda modernos, ainda hoje. Tá? Tudo bem, né? Modernização radicalizada, pós-modernidade, etc., etc., né? Estudos pós-coloniais fundamentais, mas o diagnóstico de algumas dinâmicas, né, de como funciona a sociedade que esses caras fizeram, está ainda válidos. Tá? Algumas armadilhas, algumas prisões que a modernidade construiu, a gente está ainda dentro delas. Tá? E também a gente vai ler esses caras também no que eles estão errados. Então, o Marx, por exemplo, era sexista, machista, surreal, e apesar de ser judeu, né, ou seja, vítima de racismo, ele era racista. Tá? O Weber era totalmente eurocêntrico, tanto que quando vai viajar nos Estados Unidos, né, que é um país fortemente ocidental, mas ele se acha que está na Lua, tipo assim, ele nem os Estados Unidos consegue se surpreende dos Estados Unidos. Então, imagine se ele poderia entender o mundo oriental, né, o mundo do sul do mundo, enfim, eram pessoas muito mergulhadas no eurocentrismo, no nacionalismo. E então esse também vai ser importante para a gente, entender os clássicos a partir de suas limitações, né, de seus preconceitos e tal, do mundo que eles viviam. E por isso que a gente também vai ler autores que, em vez, não compartilham desse sexismo, desse racismo, tá? E a última coisa que eu quero falar, depois vou abrir de novo a palavra a vocês, se quiserem fazer mais uma pausinha de 5 minutos antes de voltar aos detalhes dos módulos, né? Sobre o porquê que a gente vai estudar esses caras velhos e mortos, é que tem um monte de gente, intelectuais, cientistas, políticos, né? Que por não pensar nisso, né? Não ler os clássicos, não trabalhar nisso, cai um monte de clichê, de estereótipos, de coisas simplistas, né? Na hora de falar de violência, na hora de falar de racismo, ou de gênero, ou de como muda a sociedade, cai vítimas, por exemplo, de um monte de determinismos.
Tem um monte de gente hoje, até professor famoso, intelectual famoso, que fala assim, a gente vive, está estressado por culpa do celular, sei lá. A internet mudou o mundo, foi a revolução, a quarta revolução industrial é isso, conectar tudo com tudo. Ou seja, eles são deterministas tecnológicos. Eles acham que a tecnologia tem um impacto social igual um meteorito, né? Por isso até a palavra impacto, né? Vem de fora da sociedade, bate na sociedade e muda a sociedade. Aí eles esquecem que a tecnologia é a sociedade que faz. Então, é claro que a internet contribui para a mudança social, mas ela primeiro veio de uma mudança social. Então, essa mania de falar da sociedade da informação, da sociedade em rede, que foi causada pela internet, é o contrário. A sociedade em rede surge uns 20 anos antes da internet. Então, a internet pegou a forma da sociedade em que estava e aprofundou, amplificou as dinâmicas sociais que estavam em ação. Outros são deterministas econômicos, né? Especialmente na esquerda, tem muita gente que, por não ler, eu acho, suficientemente bem o Marx, fica aquele cara de teoria da conspiração que qualquer coisa que acontece no Brasil é culpa da CIA, né, que o Moro foi lá falar com a CIA, com os americanos, e que qualquer coisa que acontece no Brasil é uma geopolítica lá, né, tem a ver com petróleo, com gás natural, mas é sempre determinada pelos interesses e a lógica do capital. E também não é isso. Não é, a economia não manda desse jeito assim, tipo uma máquina na sociedade. Inclusive porque, como o Marx bem mostrou, né, é um fetiche da mercadoria. Parece que o mercado manda na gente, mas a gente tem que lembrar que o mercado é o reflexo das nossas relações de produção e, portanto, pode ser mudado. Não é ele que determina a sociedade. É a sociedade que comolda, né, coevolui com ele. E assim por diante, né? E hoje está muito de moda o determinismo sociológico de um lado e o biológico do outro que brigam, né? Então, tem gente que fala, se você tiver o dedo médio do mesmo tamanho que o anelar, você vai vencer na vida, vai ser um bom empreendedor, porque você foi, quando o embrião teve uma tempestade de testosterona, aí você é competitivo. Tem um monte de risco biológico para explicar a diferença entre homem e mulheres, por que o homem gosta de carro. É besteira, gente. Não é só o gênero que faz a gente acontecer. E tem gente que é determinista social, né? Qualquer coisa acontece com os indivíduos é por causa do sistema, da configuração social. Então, os clássicos ajudam muito nisso, porque eles foram os primeiros que descobriram a dialética dessas relações. Foram os primeiros que descobriram que o indivíduo não faz a sociedade acontecer, ou seja, os economistas estão errados, não é o indivíduo que decide custo-benefício, e aí o efeito disso é a sociedade, ou o mercado, mas também não é a sociedade que faz o indivíduo. É uma co-construção, tá? Então, se a gente estuda bem isso, a gente vai evitar de reinventar a roda toda vez, entendeu? De falar, violência, tem que dar arma para todo mundo. Se tivesse pena de morte, as pessoas pensariam duas vezes. A gente não vai cair nesses simplismos que são perigosíssimos, né? Porque a gente vai estudar realmente essa multifatorialidade dos processos, tá? Então, mas antes de ver os módulos, né? Como que eu não consigo ver os comentários de vocês? Estou com a tela compartilhada. Quero deixar de novo a palavra para vocês, para saber se tem dúvidas e para saber se querem fazer uma pausinha de 5 minutos antes de ver o programa. Depois falta muito pouco depois para acabar essa coisa de hoje, tá? Eu tenho uma dúvida. Beleza. Quem que está falando? Mariana. Mariana, pode falar. Então, eu gostaria de saber se todas as coisas relacionadas à matéria serão tratadas aqui. Não vai ter nada no Moodle, é isso? Essa é uma outra decisão a tomar, tá? Na primeira semana de aula, eu tentei entrar no Moodle, tipo assim, de 20 vezes que eu tentei entrar, consegui entrar em 4. Aí fiquei desesperado e pensei que o plano B, né, do Teams podia ser a nossa plataforma. Agora me falaram que o Moodle voltou a funcionar bem. Qual é a impressão de vocês? Ele está bom? Porque Está funcionando bem. se o Moodle está bom e vocês estão mais acostumados e preferem, a gente pode usar esse lugar só para aula ao vivo, ou seja, só para fazer essa videoconferência, né? E os materiais e os fóruns, a gente bota tudo no Moodle. Isso também eu estou aberto ao que vocês acharem melhor. A Vanessa, por exemplo, tinha achado melhor fazer tudo no Moodle,
essa aula ao vivo, né, Vanessa? É porque eu acho que, assim, os documentos, né, programa, textos, eu acho que o Moodle funciona melhor para guardar esse tipo de documento. Mas é opinião, né? Eu acho que é o que a turma preferir mesmo. Aqui no Teams funciona melhor o chat, as aulas gravadas, né, a nossa conversa. Uhum. Enfim, mas é opinião, como eu disse. Uhum. Então, antes de fazer a pausa, que eu estou vendo que tem mais gente querendo uma pausazinha do que não querendo, então vamos fazer. Mas sobre o Moodle, então, vamos fazer isso? Vocês querem botar tudo lá e usar o Teams só no dia de entrar na aula terça-feira, pode ser? Pra mim, eu Eu acho- prefiro dessa forma. Que também até acho deixa num lugar só, né? A gente não tem que ficar procurando. O lugar só é por isso mesmo que eu estava pensando fazer tudo no Teams. Já que a gente vai se reunir no Teams, eu tinha pensado fazer no Teams. Justamente para não confundir com dois lugares. Mas, de fato, o Teams, eu estou achando que o Bill Gates fez um negócio meia boca mesmo, sinceramente. Eu acho que para ser a Microsoft está muito, assim, não está tão bacana não, mas de fato porque é pensado como ferramenta corporativa, então não é tão construído para didática, não é pensado para dar aula, é pensado para fazer reuniões de empresas, aí como equipes, divisão de tarefa até que é bom, e tem muito aplicativo, mas enfim. Então, não, agora tem gente que fala que não quer pause. Gente, tá difícil. Tá. Tem mais gente que fala que não, mas falta pouco. Então vamos fazer hoje sem pausa e nas próximas que vai ser mais denso, né? Que vamos discutir os testes mesmo, a gente vai fazer, beleza? Hoje falta pouco também. Então vamos ficar assim, a maioria está de acordo, vamos deixar os textos, o cronograma, o programa, as tarefas e o fórum de resolver as dúvidas no Moodle. Pode ser, gente? Sim. Ok. Beleza. Então, o Teams é só o lugar onde, às 9h30, toda terça-feira, a gente tem essa aula, beleza? Perfeito. Então, a partir de hoje, eu vou já começar a montar os materiais lá. A Sofia me ajuda, que ela tem já o link do Drive com os textos, né? E aí, vou compartilhar de novo a minha tela para mostrar para vocês um pouquinho do programa, que por enquanto é só por módulo, ou seja, só preliminar, porque eu queria esperar falar com vocês antes de fazer o programa definitivo, porque era fundamental saber isso, né? Se a aula ao vivo ia ser de meia hora ou de 1h30, como decidimos. Sem isso, eu não conseguia dividir entre o síncrono e o assíncrono material. Então, por enquanto, é só o módulo. Me confirme se estão vendo de novo a minha tela ou não. Sim. Então, é isso. Então, tem um módulo, entre aspas, 0, que, na verdade, no começo em março, acho que a gente nem fez muito bem, acho que a gente tentou entrar quase que imediatamente no março, mas que é, basicamente, pensar um momentinho de onde que vem isso tudo, né? O que é essa tal de modernidade, como funciona o tal de pensamento sociológico, o que é a maioria sociológica. Então, não vamos fazer isso com grandes textos, coisas dessas, porque acho que não tem tempo e não quero que seja uma coisa pesada, mas vai ser uma coisa nas entrelinhas que a gente vai tocando por partes, mas vai ser bem importante, porque para saber se a gente está ainda ou não na modernidade, se estamos na pós-modernidade ou não, é importante entender quais seriam, né, esses pilares, essas características da modernidade. Para a gente fazer teorias e hipóteses de explicar por que no Brasil tem mais mortos por milhão por Covid do que em outros países mais pobres, por exemplo, até em guerra, a gente precisa entender como se faz uma teoria sociológica, né? Assim por diante. Então, esse aqui vai aparecer, sim, esse módulo introdutório, mas vai aparecer diluído, digamos, nas próximas unidades. Eu vou falar com vocês. Então, o módulo que eu acho que a gente tinha começado em março era diretamente pelo pensamento marxista, em particular pela antropologia filosófica em Marx e Engels, ou seja, qual o conceito de condição humana, né, o que eles acham que caracteriza o ser humano, tá? E a gente acho que tinha começado já pelo pesadão, né? Então vamos retomar pelo pesadão, que era a ideologia alemã, esse manuscrito gigantesco que eles nunca conseguiram publicar, desistiram de publicar e que sumiu do mapa por muitas décadas. Ninguém conhecia
a ideologia alemã na época do Marx e Engels, e ninguém também conhecia ela depois que eles morreram. Ela foi descoberta em os baús, em os arquivos, né, na década de 1930, com arquivos alemães e depois na União Soviética, enfim, foi editada depois. Por isso que eu lembro que eu tinha falado para vocês, né, tem que tomar cuidado com as edições, porque cada pessoa que decide publicar a ideologia alemã junta esses cadernos numa ordem totalmente diferente. Então, diferente do manifesto, que todo mundo sabe qual é o começo do manifesto, né? Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, né? E todo mundo sabe como acaba o manifesto, né? Proletários do mundo, univos, né? Na verdade, a ideologia alemã, em cada edição, começa diferente, acaba diferente, no meio diferente. Nem o sumário é parecido. Então, se eu me lembro bem, na época das primeiras 2 aulas, eu tinha dado para vocês uma ideia de o que tinha que ter no trecho, para cada um estar livre de usar a edição que quisesse, mas eu acho que a gente tinha usado como edição meio que de referência essa da Martin Fontes, que é uma tradução decente, pelo menos, porque é outro problema da ideologia alemã, que é um texto muito difícil também de traduzir, que eles constroem conceitos, né? A língua alemã é meio especial, né? Como o grego antigo, né? Como algumas línguas, ela pode construir palavras que pegam a forma de um conceito novo. Então, quando eles definem sociedade civil, eles inventam uma palavra que antes não existia, né? Quando eles definem, como é que fala, alienação, ele está lá construindo, né, conceitos e palavras. Então, para o tradutor é meio um pesadelo também, isso aqui, e a gente tinha sugerido usar Martin Fontes. Então, agora a Sofia achou, né, no PDF, então vai estar no link que a gente vai botar no Moodle, a pasta Drive com todos os textos. Sofia, você pode me dizer qual que é o ano de edição? Eu não lembro o que você achou. Você está ouvindo, Sofia? Acho que não. Perdão. Deixa eu abrir. Porque as páginas que eu tinha marcado na época como referência para eles é da edição de 98, eu acho. É isso mesmo, 98. Segunda edição, 98. Ah, fantástico. Então, são essas páginas mesmo, tá, gente? Em tese, esses 2 pedaços da ideologia alemã, embora bastante grandinho, né? Umas 30 páginas um, umas 50 outro, a gente já tinha lido. Então, eu botei juntos aqui, nessa unidade de hoje, para vocês relerem, porque eu estou supondo que você já tinha meio que lido, meio que começado a fichar. Mas eu entendo que passou muito tempo, então pode ser que a gente esqueceu tudo. Então, digamos, não vou exigir que em 3 dias você domine essas 80 páginas, mas vão começando com elas e trazendo as dúvidas, porque vamos conectar muito com a discussão das próximas unidades e semana que vem vocês podem trazer para a sala de aula, tá? Então, esse aqui, tá vendo a iconezinha tarefa, né, de casa? É a primeira tarefa de casa desse módulo, tá? Ler esses 2 trechos da ideologia alemã e logo a seguir eu vou dar um programa mais detalhado do que vamos fazer a seguir. Beleza? Se alguém tiver dúvidas, pode me interromper, tá? O módulo a seguir... Oi. Tem como aqueles conteúdos que você mostrou agora ali, do que vai ser de leitura, eles vão estar disponíveis no Moodle? Isso. Ah. Isso. Vai estar. Eu vou poder... Todas essas aulas vão estar no Moodle, então vocês vão ter esses slides, aí você vai lembrar tudo. E no Moodle, Sofia pode até ir botando agora, se tiver acesso, né? Vai ter um link na homepage do Moodle de um drive, de uma pasta drive, onde tem todos os PDFs da disciplina, ou quase todos, tá? Vai ter quase todos os materiais. Mas, por exemplo, esse slide, eu vou poder encontrar ele no Moodle? Isso. Não está lá ainda porque a gente ainda não tinha votado se estava no Teams ou no Moodle, né? Agora vocês falaram que é no Moodle, logo depois da aula eu vou postar isso aqui, tá? Então, em cada módulo... obrigada. Eu vou dividir o Moodle em módulos e unidades. Em cada unidade eu vou botar as mini aulas gravadas com os slides, tá? Essas aulas gravadas também vão aparecer lá no Moodle, tá? E na homepage do Moodle, no topinho, vai estar os fóruns para a gente resolver as dúvidas e o link da pasta Drive com todos os textos. Beleza? Beleza. Ok. Então, depois dessa parte sobre a dialética, né, o pensamento
do Engels e do Marx, a gente vai tocar no Weber, tá? E aí, o que acontece? Na ementa antiga da disciplina, tinha uma parte sobre o Talcott Parsons. A Sofia me confirmou que Talcott Parsons justamente é tratado também na Sociologia 3. Então, eu decidi que a gente, em vez de fazer um autor que não tem muita conexão com esses pensadores clássicos, de fazer outros mais contemporâneos, né? E, sobretudo, outras também da época. Então, o módulo 4 vai ser focado em repensar os conceitos tanto do materialismo, né, da concepção materialista da história, quanto da visão weberiana, né, que seria a sociologia compreensiva, né, o individualismo metodológico, à luz do pensamento de outras autoras mulheres. Então, vamos falar um pouquinho mais em geral da questão das mulheres na ciência e na política, né, na época e hoje, vai ser bem legal aqui. Vai ter várias unidades em que é muito previsto vocês trazerem ideias, conteúdos, estímulos para o debate, né? Mas vamos botar textos, alguns como complementares, não dá para fazer todos como obrigatório, porque a disciplina não é tão grande, né? Mas vamos pensar textos da Marianne Weber, que foi uma intelectual e cientista e uma política muito importante da época e que hoje muitos só chamam de a mulher do Weber, né? Mas não era mais importante do que o Max Weber em muitos aspectos, e ela, né, sempre sublinhava também que, além de intelectual, cientista política, também era mãe e também era esposa, o que levou a uma certa hostilidade de vários movimentos de mulheres mais de esquerda, né? Então, para alguns, a Marianne Weber é uma pré-feminista, né, uma das primeiras feministas, e para outras não, porque ela, digamos, aceitava com orgulho também esse papel de mãe de esposa e tal, enfim, tinha um pensamento mais liberal e menos de esquerda. Mas é uma figura importantíssima que a gente vai balançar também, provavelmente como texto complementar, com o da Rosa Luxemburgo. Extraordinária figura de revolucionária, pensadora marxista, cientista, né? E que entrou em conflito duríssimo com outras dimensões do marxismo e, sobretudo, com a social-democracia, né? O que levou, inclusive, ao assassinato trágico dela. Então, vai ser uma outra figura interessantíssima para a gente pensar. E, entre as contemporâneas, a gente vai ler a Silvia Federici, que é uma feminista italiana importantíssima, e eu, inclusive, eu conheci ela um monte de tempo atrás, uma menininha, figuraça extraordinária, e vai ler Angela Davis, tá? Isso, inclusive, a Sofia me passou, porque isso também é bizarro. Eu não tinha recebido essa proposta que veio de estudantes da Fafiche, né? De como integrar os currículos. Então, não sei se vocês passaram isso só para as coordenações, os colegiados. Acho que isso seria interessante difundir mais entre todos os professores, porque eu achei aquele material sensacional. Aí tem um monte de autores que eu fiquei, nossa, é verdade, isso aqui eu não tinha pensado, tem que estar, enfim, eu vou usar muito essa proposta que veio de vocês, mas como que ela é meio que, não digo anônima, né, mas é tipo assim, alguns estudantes da Fafiche, então não é assinada por um DC da vida, um movimento estudantil e tal, então talvez é por isso que não foi circulada tanto assim, né, em nível institucional. Mas enfim, Angela Davis, por exemplo, eu acatei muito da fala da Sofia, que me lembrou dela, e a partir desse documento que alguns de vocês produziram, tá? Tem pergunta sobre esse módulo? Tá ok? Vocês estão afim, então, de incluir essa parte? Pode ser? Sim, Com claro. certeza. Sim, pode ser. E a conclusão do curso, né, que é o módulo final, vai ser, digamos, o que esses caras têm a dizer para a gente hoje. Então, vai ser tentar pensar problemas ou temas contemporâneos, por exemplo, o surgimento de novos fascismos, né? A chamada nova direita, que não é uma nova direita, é o velho fascismo, só que com novas dinâmicas, né? O chamado neopopulismo digital. Populismo é uma palavra muito delicada, porque muito cientista social de esquerda diz que não devemos usar essa palavra, porque é um truque da burguesia para falar mal do Lula, digamos, né? Ou seja, das grandes lideranças populares, né?
chamar de populismo, mas eu, em vez, vou usar assim, vou defender que a gente tem que falar do populismo, é importante, ou pensar na ciência e tecnologia hoje, como ela afeta a nossa subjetividade, como afeta as classes, né? A luta de classe, o mercado, como elas afetam a democracia, e outros temas, o problema que vocês podem trazer. Gênero, desigualdade social, novas dinâmicas da violência e tal. Ou seja, esse módulozinho final, basicamente, vai ser o trabalho final de vocês. Vai ser vocês trouxerem um estudo de caso, pequeno estudo de caso, um pequeno produto sobre um tema específico. Quanto antes vocês imaginam o que você está interessado em fazer, melhores vão ser os palpites, as dicas de leituras complementares que a gente pode dar. Então, já na próxima aula, já no Moodle eu vou postar sugestões, sugiro que vocês comecem a dialogar entre si, porque esse trabalho eu sugiro que seja em grupo, né, de 3 a 6 pessoas, né, o ideal seria 4 ou 5, e a avaliação também eu vou mostrar no Moodle depois, não vou mostrar agora não, mas eu vou dividir basicamente 50 a 55% dos pontos como avaliações individuais, que são essas pequenas tarefas que vão aparecer em algumas unidades, tá? Mas quase a outra metade da avaliação vai ser para esse trabalho em grupo, porque é bem importante a gente aprender a trocar perspectiva, trocar conhecimento e expertise. Então, trabalhar em grupo é bem legal, eu acho. Então, quase metade dos pontos vai ser o projetinho inicial que vocês fazem, desse estudinho de caso, e depois esse produto final. Vamos discutir isso melhor semana que vem. Por enquanto, só pensem em temas possíveis que apetecem vocês e só vejam se começam a trocar um papo entre vocês para ver se encontram colegas que estão afim do mesmo tema, para a gente começar a pensar os grupos. Mas isso temos pelo menos 2 semanas de tempo, tá? Mas começa a pensar nisso agora. Esse produto final pode ser praticamente qualquer coisa. Eu deixo a vocês decidir a forma que esse estudo de caso, se tratar um tema, um problema, pega. Vocês podem decidir fazer um vídeo, um rap, um grafite no viaduto e fazer o vídeo do grafite ou as fotos, ou contar como foi os bastidores, ou pode ser mais tradicional, um mini ensaio, como biografia, introdução e tudo mais, ou uma apresentação, enfim. Comece a pensar isso também. Se vocês tivessem algo a contar sobre, sei lá, tecnologia e gênero, será que os carros são machistas? Vocês queriam dar isso à forma de um artigo, de um ensaio, de uma peça teatral, de uma exposição no museu, o que mais? Então, podemos brincar de imaginar formas para dar ao nosso conhecimento. Tá? Conhecimento nasce para ser espalhado. Então, para ser compartilhado, para ser apropriado socialmente. Então, o dever do intelectual não é só produzir conceitos brilhantes, novos e sofisticados, mas também formas de fazer isso ser apropriado. Então, quem quiser fazer um ensaio é super bem-vindo, quem quiser fazer outra coisa é super bem-vindo do mesmo jeito, tá? Vamos falando disso na semana que vem. Então, cada aula, tanto as mini aulas gravadas quanto os nossos encontros, vai sempre se concluir com esse negocinho aqui, ou seja, o wrap-up, como falam os americanos, ou seja, um pacotinho que resume o que a unidade falou e o que vocês podem fazer. Então, para essa unidade, então, para até terça que vem, vocês têm começar a estudar ideologia alemã, nas páginas, nos trechos que estão no slide anterior, e pelo link que vai estar no Moodle. Tem esse link de YouTube, que é um vídeo para curtir, mas depois vamos comentar sobre esse vídeo, tá? A tarefinha de casa é bem curtinha, é começar a postar no Moodle, vamos abrir o fórum, 2 coisinhas cada um, 2 frasinhas, 2 coisas bem curtas, para terça que vem eu discutir com vocês, ou seja, ou 2 breves comentários, ou 2 perguntas de coisas que não deu para entender, ou 2 dúvidas, né? Ou 2 coisas que vocês ficaram impactados ou que discordaram do Marx e do Engels, enfim, 2 pontos do texto que a gente está destrinchando. É um texto difícil, então as 2 perguntas podem ser perguntas bobas, tipo assim, não entendi essa palavra, tá? Não entendi o que eles querem dizer com ideologia, por exemplo. Essa, inclusive, não é uma pergunta boba, é uma pergunta terrivelmente difícil. Tem, no mínimo, 1000 cientistas no mundo que dedicará a vida inteira deles, a carreira inteira deles de professores universitários
a explicar o que o Marx e Engels queriam dizer com ideologia nesse livro. Porque o livro inteiro chama Ideologia Alemã e eles não dizem o que é ideologia nesse livro, basicamente. Ou melhor, eles dizem, mas de um jeito que depois o marxismo mudou. Então, é uma pergunta legal pensar bem. Então, por isso que a última pontinho da unidade de hoje é de brincar, não é a tarefa com pontos e tal, mas busque no Google ou no dicionário, ou você mesmos pensem qual que é a definição, 3 definições diferentes ou características diferentes dessa ideologia. O que vocês acham que nos jornais, quando os jornais falam essa aqui é ideologia, o que eles querem dizer? Então, 3 significados diferentes possíveis da palavra ideologia, tá? Então, tudo isso eu vou postar no Moodle, então não precisa agora se desesperar, mas vocês podem anotar e tal. E basicamente essa é a ideia. Então, era só para mostrar para vocês mais ou menos como vai ser a lógica de todas as unidades, tá? Vai ter um papo, vai ter levar em consideração o que vocês comentaram, duvidaram e tal nos dias anteriores, e vai ter esse finalzinho onde vai ter algumas ou todas dessas 4 coisas. Um texto para estudar, algo para relaxar, né, para apreciar, algo para postar e contribuir, e algo para trazer de novo para a gente, tá? Deixa eu tirar compartilhamento de novo. Esse é chato do Teams, viu? Porque no Zoom eu consigo ver ao vivo quem comenta e tal. E aqui não consigo. Não, deixa aí, parar de compartilhar. Aí, vou mandar sim o link do YouTube aqui. Aí. Estou vendo comentários muito legais, valeu. Da proposta. Beleza, que dúvida, gente? Alguém tem comentários, dúvidas? Quer falar alguma coisa? É a Vanessa quem está falando, Yuri. Só comentar, assim, claro que está muito cedo, né, para pensar já no trabalho final, mas quem já tiver alguma ideia e quiser conversar, comentar, eu estou à disposição para sugerir também bibliografia, alguma coisa para, né, ajudar vocês aí a refinar essa ideia. Vamos abrir esse fórum online. Inicialmente é um fórum geral, vai ter vários canais de fórum. Você conhece o Moodle, né? Dá para abrir quantos fóruns quiser. Então, vai ter um fórum geral, que é onde a gente troca os papos das dúvidas do dia a dia. E aí eu vou ficar aqui quinta-feira, que seria o dia em que eu dava aula, que ia na Fafiche dar aula para vocês. Vou ficar mais ou menos online olhando o fórum, então eu respondo já para as dúvidas lá, mas também a Vanessa e a Sofia me ajudando. E depois vamos abrir fóruns específicos sobre cada unidade, né? Então tipo assim, classe social, luta de classe, ou gênero e ciência. Vamos abrir outros fóruns de temas que vão emergir ao longo do curso para a gente discutir lá. Vamos abrir os espaços para vocês contribuírem para essas tarefas de casa, vamos montar tudo no Moodle. Eu não montei ainda porque estávamos com essa dúvida de fazer no Teams, né? Mas agora a gente vai estruturar tudo isso. E isso, quem já tiver, o meu sonho é falar disso no final do curso, já pode falar com a Vanessa, com a Sofia, comigo, e a gente vai palpitando, tá? Então, hoje tá vendo, né? Hoje não foi uma aula de verdade, eu falei mais da estrutura do curso, mas fizemos tipo o quê? 1 hora é pouco, né? 1h10. Então, eu estou estimando que com uma pausazinha de 5 minutos, né? Para levantar, tomar cafezinho e tal, e uma aula mais consistente, com uma parte em que eu explico, uma parte em que a gente discute, dá para ficar nessa faixa de 1h30, assim. Dá para fazer tipo uns 45, mais 45, um negócio assim, né? Então, dá para ficar nessa faixa aqui. A gente vai ajustando, tá, gente? Vocês mantenham livre o horário normal de aula, né? Cara, de 9h30 a 11 e pouco, né? E a gente vai vendo se essa coisa de 1h30 funciona, se é cansativa, se dá para esticar um pouco ou diminuir um pouco, a gente vai adaptando. Eu acho que menos que isso, de fato, vocês vão ficar muito sozinhos com muitas centenas de páginas sem aula. Eu acho exagerado. E mais que isso, de fato, eu concordo que pode ser bem cansativo. Então, eu estou achando que pode ser um bom meio termo esse aqui, um bom equilíbrio. Já vi que tem um monte de comentário, eu não vejo mais nada. Aí, beleza. Esse link que o Henrique passou é o link meu? Eu já acho.
Isso. Acho que a Camila Ribeiro quer comentar, ela está com a mão levantada. Pode falar, Camila. Valeu, Tauan. Tauan está elogiando a equipe. Obrigado. Eu também acho que eu estou com uma equipe sensacional. Vamos fazer coisas bacanas. Pode falar, Camila. Você está com a mão levantada. Camila, né? Aí, Camila mandou escrito alguma coisa. Espera aí. Ah, não. Apareceu. Alô? Beleza. Pode digitar, Camila. Posso só fazer uma pergunta? Onde que vocês estão conversando? É no chat mesmo? Porque não está aparecendo para mim nada aqui, não. Você clica no desenho de mensagem, né? Na ícone de... Isso, eu já tinha conversado antes, depois parou. Não sei se é minha internet, então não sei. Aqui para mim está aparecendo tudo na iconezinha aí. Aparece uma aba lateral, né? Quando você clica na ícone de mensagem. Tá até internet, então, internet. Mas depois vai aparecer esse aqui, todo esse chat fica gravado no Teams, viu? Mesmo depois que acabar a aula, inclusive essa aula vai estar gravada, eu vou botar no Moodle, em cópia também. Mas todo esse chat também vocês vão poder ver depois na página do Teams, tá? Tá tudo gravado. Tá bom, obrigada. Beleza. Na quinta, Camila, é isso para decidir. Eu acho que, já que vocês falaram que é preferível que usamos o Moodle como plataforma principal, para não confundir as ideias, senão alguém posta pergunta aqui, alguém posta lá, vamos ficar no Moodle mesmo. Vamos usar o Teams só para essa aula, que fica gravada, e o resto, tanto o fórum de dúvidas, né, para resolver, está no Moodle, e quanto os materiais de aula. Então, na quinta-feira eu vou ficar de olho no Moodle, quinta de manhã, no horário de aula, para já responder as perguntas de vocês que aparecem, e as outras, né, que não dê conta, eventualmente, de responder, com a Vanessa Sofia, o que vem depois, eu trato na terça-feira. A Vanessa Sofia vai me ajudar, inclusive, escutando vocês a juntar isso, né, e nada impede que alguma vez vocês podem marcar com a Sofia e com a Vanessa chat ao vivo, né, Vanessa, Sofia? Para elas juntarem o feedback de vocês, as dúvidas principais, e eu trato todas em sala de aula. Pode ser? Beleza, estou vendo a mão levantada. Quem é que é a mão levantada? KR, não sei quem é KR. Caíto. Pode falar, Caíto. Só para entender, assim, vai ficar gravada a aula no YouTube? Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão tudo parado aqui. O que está rolando, hein? Travou? Será que travou? Acho que travou. Eu tô te vendo e ouvindo. Tá tranquilo, Caio. Tranquilo. Tô te ouvindo, amor. Ah, tá. Então, mas vai ficar gravado no YouTube, não é? Ai, travou tudo. Aqui, acabar a aula, ela fica gravada aqui mesmo, no Teams, vai aparecer aqui. Mas se quiser, eu transfiro no YouTube ou no Moodle. Vamos decidir um lugar mais fácil. Ah, não, como você quiser, meu bem. Então tá. Então acho que o Moodle é mais fácil, todo mundo vai entrar. Para não ser três lugares diferentes, né? Eu vou copiar no Moodle dela. Beleza? Se você é Vanessa novamente, Caíto, depois quando você entrar no Teams novamente, a gravação ela vai ficar no dia da aula 1, aí a gravação vai estar lá, disponível. Então é só clicar que você assiste novamente. Isso. Entendi. E eu vou postar. Obrigado, viu, gente? Essas slides de cada aula, tá? Ok. Vai parar o vídeo para achar o link que eu passei, copiar, vocês vão ter o slide todo, tá? Ok, entendi. Obrigada, a aula de vocês foram ótima, eu adorei tudo. Vocês são tudo em minha vida.
Beleza, valeu. A gente estava todo mundo doido, acho, para voltar um pouquinho de aula, né? Todo mundo está morrendo de medo, nós professores do centro, pesado pra caramba, mas acho que ninguém aguentava mais esse negócio. Queria parabenizar vocês, inclusive, né? Porque estamos numa altura, né? Cada um de nós, com certeza, está num período dificílimo, né? Ou psicológico, ou de saúde mental, ou com problemas familiares, ou financeiros, ou de emprego, ou até de saúde. Não, é realmente uma altura surreal de dificuldade. Mas eu queria parabenizar, porque eu acho que fazer esse esforço da gente voltar a ter uma rotina de estudo, mesmo sendo tão mais complicado, né, faz bem para resistir também à pandemia, sabe? É bem importante. Então, vamos fazer esse experimento junto, mas, né, todo mundo se ajudando, tipo assim, tem que ter pacientes que eu também estou aprendendo a fazer desse jeito, vocês também vão ter que aprender a estudar desse jeito, então vamos ser todo mundo compreensivo um com o outro, porque não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser bacana, vai ser importante fazer, tá? A Vanessa sugere ficar nas redes das universidades, para não ter perigos de direitos autorais. Pode ser também, melhor. Ficar no mundo mais garantido, verdade. Inclusive, vocês viram que não sei se reparem, se não repararam, eu registrei todo esse material. Tem alguns professores da UFMG que estão se recusando a dar aula gravada porque viola os direitos morais e intelectuais deles. Tá? De fato, o nosso contrato não prevê você fazer produtos desse tipo. Então, tem uma discussão jurídica complicadíssima sobre como garantir os direitos morais e autorais de nós professores dando aula. Tá muito difícil. E, então, o que eu fiz? Todas as minhas aulas estão registradas com uma licença de direito autoral que chama Creative Commons, que, inclusive, é um tema fantástico para um trabalho de grupo final. Tá? O direito de propriedade intelectual é uma das mais extraordinárias invenções e mais diabólicas também, a meu ver, do capitalismo, tá? Eles surgem ainda no mercantilismo, né? Patentes, copyright, todas essas coisas, e transforma a globalização contemporânea radicalmente. Tá? Muito do que vocês veem hoje tem muito a ver com a batalha brutal que os Estados Unidos fizeram para impor a forma dos direitos intelectuais que eles decidiram para o mundo inteiro. O Brasil lutou bravamente em Rio 92, na Convenção da Biodiversidade, para tentar propor formas de direitos intelectuais que abarcassem os povos indígenas, por exemplo, e os saberes tradicionais. A Índia foi junto, vários países africanos foram juntos e não conseguiram. A Europa lutou contra os Estados Unidos numa guerra comercial surreal para impedir que fosse patenteável as coisas que os Estados Unidos queriam, que era praticamente qualquer coisa, inclusive genes humanos. Enfim, então, direito intelectual é um negócio bacaníssimo para estudar mesmo, sociologicamente, mas, então, eu registrei todas essas aulas com uma licença que chama Creative Commons. Não sei se vocês conhecem essa forma de propriedade intelectual. O Creative Commons tem também o copyleft, em vez de copyright, né? Tem também licenças GNU, né? Tem várias maneiras em que os cientistas, especialmente, e sobretudo os hackers, né? Sobretudo da computação, tem várias novas maneiras que eles inventaram de direito intelectual, de propriedade intelectual. O Creative Commons basicamente funciona assim, tá? É uma licença em que eu não posso ganhar nada com o produto do meu trabalho, eu acho certíssimo, porque eu já estou recebendo salário para o que eu estou fazendo, tá? Mas também ninguém pode lucrar em cima disso. Tá? Então, essa licença consiste que vocês podem compartilhar minhas aulas com quem vocês quiserem, mas tem uma regra. Essa licença que eu escolhi é específica, diz que vocês podem compartilhar com quem quiser, mas não pode vender, não pode patentear, não pode transformar meu produto numa obra autoral de vocês com lucro, mas só em outra obra que também seja Creative Commons. E também na licença específica que eu escolhi, tem vários Creative Commons, vocês não podem puxar só trechos. Vocês podem compartilhar sua aula inteira, tá, gente? Por que eu fiz isso? Porque nessa época de deepfake, né, é super fácil alguém pegar uma frase em que eu falo Marx, outra frase em que eu falo era, e outra frase em que eu falo pedófilo, né, juntar e fingir que eu falei isso, entendeu? Então, eu não quero que vocês misturem minhas frases, meus slides e tal, você tem que usar o material inteiro como tá? Essa que é a licença que eu escolhi.
E outros professores vão escolher outras licenças. Então, a maioria dos professores vão pedir para vocês não compartilharem. São as aulas privadas, tá? Eu não pedi isso, não. Vocês podem espalhar essa aula onde quiser. Tá? Beleza, gente. Então, eu acho que por hoje é isso, tá? Se não tiver outras perguntas, entre hoje e amanhã, com a Vanessa Camila, estruturamos o Moodle, então, para vocês acharem tudo. Tá? E mandem suas dúvidas, comentários, perguntas, ideias, e especialmente definições de ideologias, né? E comentários da ideologia alemã e comentários do vídeo que eu passei. Tá? Um abraço para vocês. É uma pena que eu não posso ver todo mundo, né? Igual no Zoom, que dá para ver um monte de gente ao mesmo tempo. Então, vamos dar um tchau em áudio assim. Tchau. Aí para nós. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Tchau, Caíto. Encerrar, então, a gravação, parar a gravação. Abraço a todas e todos.